Olá, meu povo lindo, como estão? Buenos dias! Estamos aqui mais uma vez e hoje nós iremos aí falar um pouquinho sobre o encontro vocálico e a separação de las sílabas. Então, na aula anterior, nós vimos aí sobre a acentuação e nada mais que importante que ver também o encontro vocálico e a separação de las sílabas. Lembrando aí que encontro vocálico são o quê? Os ditongos, os tritongos e os hiatos. E separação de las sílabas para que vocês aprendam a separar as sílabas em espanhol, ok? Então, vamos lá. Regra geral é o que nós iremos ver. Dictongo, triptongo, hiato e exemplificação, tá certo? Então, nós temos aí de início a regra geral. La separación de las sílabas en español es igual que en portugués. Existe una regla diferente para las llamadas letras compuestas, CH, doble L e doble R, que não se separam em sílaba. Então, aí nós vimos o quê? Que as regras da separação silábica das palavras em espanhol seguem as mesmas regras que o português, com exceção que as palavrinhas que sejam escritas com CH, LL e RR não são separadas por sílabas, né? Elas ficarão juntas na mesma sílaba. No caso do CH, a gente já sabe que não separa. Aí, no caso do RR, no português, eles ficam em sílabas separadas. Por exemplo, carro, separando no português, fica CAR-RO. Já no caso do espanhol, os dois R's, eles não se separam, eles ficam juntinhos na mesma sílaba, da mesma forma que os dois L's, tá bom? Então, vejamos aí os exemplos. Llave, nós temos separando, fica llave. Então, os dois L's ficam aí juntinhos. Carro, fica carro. Os dois R's também ficam juntinhos. E muchacho, muchacho. Muchacho. Também não separa o CH, tá certo? E para nós sabermos fazer bem a separação das sílabas em espanhol, nós temos que prestar atenção em que? Se nós temos na palavra um ditongo, um tritongo, ou se existem grupos ou consoantes juntas, né? Por exemplo, a palavra aí Atlântico, que o encontro consonantal do T e do L, eles não ficarão separados nas sílabas, né? Eles ficarão juntos na mesma sílaba, ok? Então, vejamos aí. Nós temos essa tabela com os ditongo, tritongo e hiato. Assim como no português, a mesma coisa aqui no espanhol. Ditongo, no caso, o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais juntas na mesma sílaba. E hiato, a gente observa aí a questão da acentuação, que são duas vogais fortes que ficarão separadas. Vamos ver aí o nosso quadro. As vocais. Então, nós temos 5 vogais. A, E, I, O, U. Sabiam disso? As vocais fuertes ou abertas. Então, assim como no português, nós temos vogais fortes e vogais fracas, né? As vogais fortes ou abertas, chamadas aqui no português, são A, E, O. Aliás, no espanhol, né? Assim como no português, que também são A, E, O. As vogais fortes. Já no caso, as vogais fracas ou débiles, né, cerradas, são I e U. Então, lembrem, vogais fortes em espanhol eu posso chamar fuertes ou abertas. As fracas eu chamo débiles ou cerradas, que são I e U, tá certo? Lembrem-se disso. Então, nós temos hiato, encontro de dos vocales fuertes, encontro de uma vocal fuerte com outra débil que lleve acento escrito. Então, ó, hiato é o encontro de duas vogais fortes, seja AE, AEO, EA, EO, OE, OA, né? Que são, no caso aí, as 3 vogais fortes, que são AEO. Como nós temos, por exemplo, a palavra cooperar. Nós temos co, então, 2 Os juntos, que no caso, como eles são vogais fortes, ficarão em sílabas diferentes, ok? Eu também posso ter um encontro de uma vogal forte com uma fraca, sendo que essa fraca, que é I ou U, ela quando acentuada, ela se torna forte, então separa também. No português, exemplo, nós temos a palavra saúde, né? S-A-U-D-E.
O A, vogal forte, U, vogal fraca. Mas como o ele é acentuado, ele torna-se uma vogal forte. Então, se separa do A. Fica sa, u, d. Entendido? Então, nós temos aí. E sempre se separam, né? Os hiatos, eles sempre serão separados. Exemplos. Aéreo. Então, a gente tem aí o encontro de vogal forte A com vogal forte E, vogal forte E, vogal forte O. E ficaram em sílabas separadas. A, E, R, O. Caoba, C, aliás, A, vogal forte, O, vogal forte. Então, sílabas separadas. Poético, também forte com forte, separa. Policia, então veja, aqui nós teríamos o I que é fraco, mas devido ele ser acentuado, ele torna-se o quê? Forte. Então, por isso também separado, formando aí o hiato, ok? Diptongo, encontro de uma vogal fuerte com outra débil, né? Os ditongos é vogal forte com vogal fraca, ou fraca com forte, né? Não vai pela sequência. E eles nunca serão separados. Então, como no português, os ditongos eles ficam na mesma sílaba. Exemplo, suelo, então a gente tem fraca com forte, forma o ditongo. Aire, aire, né? Separa o ai, re. O a e o i, como é vogal forte e vogal fraca, permanecem na mesma sílaba, formando aí ditongo, tá certo? Triptongo, encontro de três vocales e la intermédia será obrigatoriamente uma vogal fuerte, ou seja, nós temos três sílabas, aliás, três vogais juntas na mesma sílaba, sendo que para ser um tritongo ela tem que ser vogal fraca, vogal forte, vogal fraca, tá certo? Para formar o tritongo. E também nunca se separam. Vejam, apreciais. Então, eu tenho fraca com forte e fraca que forma o tritongo. Vieira. Então, ó, fraca, forte, fraca, tritongo, tá certo? E consonantes, né? O QU, GU, CH, LL, BR, PR, RR e etc., que eles não se separam nas sílabas, ok? Então, lluvia, perro, libro, né? Já o CC, o encontro do CC, eles se separam sim na sílaba. Nós temos o exemplo action, então action. Então, quando você tem o encontro consonantal do CC, você separa ele nas sílabas, tá certo? Eles ficarão separados. Ok, até aí? Espero que sim. Nós temos os ditongos que são crescentes e ditongos que são decrescentes. Crescentes, ditongo crescente, será aquele que vem da vogal fraca para a vogal forte. Decrescente, ele vem da vogal forte para a vogal fraca. Então, nós temos aqui um grupo de ditongos crescentes, né, que vocês irão observar aí, tá certo? Ó, e a nós temos da fraca para forte, então, por exemplo, piano. E da fraca para forte, viejo. E nós temos fraca e fraca. Só que quando você tem o encontro de vogal fraca com vogal fraca e você pronuncia a palavra, uma delas ficará mais forte, né? Por exemplo, a palavra viudo. Quando eu pronuncio a palavra viudo, a vogal mais forte fica no U, né? Apesar dela ser fraca, mas mesmo assim ela permanece aqui, o U mais forte um pouquinho do que o I, tá certo? Io, piola, o E, jueves, o I, né? Novamente, já no caso aqui, quando eu pronuncio fuimos, o I ele se torna mais forte um pouco do que o U. O, quota. Então, aqui é o grupo de ditongos, o quê? Crescentes, tá certo? Da vogal fraca para a vogal forte. Já abaixo nós temos os ditongos, o quê? Decrescentes, que são da vogal forte para a vogal fraca. Os grupos são AI, baile, EI, peine, OI, heróico, AU, cautivo, EU, deuda, ou que bow, né? Que esse bow, ele quer dizer que ele está relacionado a um sistema de
pesca, tá certo? Então, prestem atenção a esses grupos, lembrem-se o que são ditongos crescentes e decrescentes, porque eu posso colocar lá uma questãozinha pedindo para você identificar qual é a sequência, né, a alternativa que tem a sequência com palavras que sejam ditongos crescentes ou decrescentes. Vocês irão lembrar que os crescentes vêm da vogal fraca para a vogal forte. Quais são as vogais fracas? I, U. Quais são as fortes? A, E, O. E já no caso dos ditongos decrescentes, eu venho da forte para a fraca, tá certo? Então, vamos lá. Eu também tenho um grupo de palavras, né, de tritongos, que nós temos aí o encontro das vogais formando os tritongos. U, E, I, buei. Aí você tira, mas aqui é I, aqui tem Y. Quando você pronuncia, o Y ele tem um som de I. Então, aí também está representando o I formando o tritongo. Buei, ok? I, A, I, aliviais. I, E, I, aprecieis. U, A, I, Uruguai. I, A, U, miau. Oi, né? E seria I, O, I. Ioides, U, A, U, igual, né? U, A, U. Então, lembrando que o tritongo, ele é formado por vogal fraca, vogal forte, vogal fraca, como nós podemos observar em todas elas aqui, tá certo? Muito bien. Então, nós temos aí alguns exemplos para fazer a separação silábica. Dá uma pausinha aí no vídeo e vai fazer a separação silábica dessas palavrinhas, tá certo? Muito bem, voltou? Vamos lá fazer a correção? Então, nós temos aí accionista, fica accionista. Então, nós temos aqui o encontro consonantal do C com C, que fica separado, né? Fica aí em sílabas diferentes. E nós temos aqui, ó, o encontro de o quê? Nós temos um ditongo, que seria o quê? Crescente. A palavra barril, ele tem aí escrito com 2 R's que ficam na mesma sílaba. Batalha, também escrito com 2 L's que ficam na mesma sílaba. Cambiar, nós temos o quê? Aqui um ditongo crescente. Cooperação, então, ó, nós temos duas vogais O que são fortes, que ficariam aí separadas, formando o quê? Um hiato. Então, vogal forte separa que é hiato. Já no caso aqui na frente, nós temos um ditongo que crescente. Hierro, nós temos um ditongo crescente e nós temos os 2 R's que não se separam. Redacción, os 2 C's que separam. Silla, os 2 L's que não separam. União, nós temos aqui um ditongo e não separa. Aqui nós temos o O, que já é uma vogal forte e ela acentuada ainda permanece forte, né? Então, espero que tenham aí acertado. E nós temos a acentuação de los hiatos, ditongos, triptongos e algumas palavras compostas, tá certo? Hiato, sigue as regras generais, ou seja, eles seguem as regras gerais de acentuação que foram trabalhadas na aula passada. Se a força tonal recai em la I ou U, sempre se acentuará aunque la regla diga que não. Então, ó, os hiatos, eles seguem as regras gerais de acentuação, né? Aquela quando a palavra é aguda, grave ou esdrúxula, ou sobresdrúxula. Aí, só que quando nós temos recaindo a sílaba tônica no I ou no U, elas sempre o quê? Serão acentuadas independente de qualquer regra, tá certo? Por exemplo, aí nós temos aéreo, né, ó, aéreo. Então, aéreo, ela é uma palavra o quê? Esdrúxula, né? Está recaindo a sílaba tônica na terceira, na antepenúltima sílaba, e elas sempre serão acentuadas. Já no caso, a palavra reúne, então, vejamos, ela é uma grave ou llana. Lembrando que nós só acentuamos as palavras que são graves ou llanas quando elas são terminadas em consoantes, com exceção de N e S. Mas, e aqui a palavra reúne termina em quê? Em E. Mas a gente vem a regra de acentuação para os hiatos, que quando recai, né, quando a força tônica, quando a sílaba tônica recai
I ou U, ele sempre se acentua, embora a regra diga que não. Então, sempre serão acentuadas se cai no I ou no U, né? Independente da terminação. Isso, minha gente, lembrando aí que para formar quem? Um hiato, tá certo? Então, ó, reúne, recaiu sobre U, então será acentuado. Como o U, ele é acentuado, ele torna-se uma vogal forte, então separa formando o hiato. País. Então, aqui já vê o quê? Que é um agudo terminado em S, tá bom? Aí, como o I é uma vogal fraca, mais acentuada, ela torna-se forte, então separa formando o hiato. Diptongo. Sigue as regras generais, ou seja, seguem as regras gerais. E la tilde sempre se coloca sobre a vocal aberta ou fuerte. Então, vejam, se é ditongo, ele não vai ficar separado, né? As duas vogais não ficarão separadas. E para ser ditongo, tem que ser uma vogal fraca com uma vogal forte ou uma vogal forte com uma fraca. E quando nós tivermos que acentuar um ditongo, e a acentuação, né, o tilde, o acento, ele sempre vai ficar na vogal forte, tá certo? Se fosse ficar na fraca, aí não seria ditongo, seria hiato, né? Então, ó, depois nós temos aqui fraca e forte. Como é um hiato e para acentuá-la, ele acentua o E, a vogal forte. Permanece ainda como um ditongo. E vejam que aqui é aguda, acentuada porque termina em S. Miércoles, né? Ela é esdrúxula, sempre serão acentuadas e acentuar a vogal forte porque nós temos um ditongo. Se eu acentuasse o I, não seria ditongo, seria hiato, ok? No caso, o I e U, se são graves ou llanas, nunca se acentuam, pero las demás se serão acentuadas. Então, vejamos, se eu tenho um encontro do I, U, I, se elas forem graves ou llanas, né? Se for a penúltima sílaba mais forte, eu não acentuo. Já no caso, se elas forem agudas ou esdrúxulas ou sobresdrúxulas, eu deverei acentuar, ok? Então, ó, fuimos, então fuimos. A sílaba tônica recai no fui. Eu não acentuo porque ela é o quê? Grave ou llanas, tá certo? Cuidate, ou seja, cuida-te. Então, ele aqui nós temos o que? Uma esdrúxula, né? Acentua o I. Substitui, ó, da mesma forma, nós acentuamos aqui o I porque é aguda, tá certo? Triptongo. Sigue as regras generais e la tilde sempre se coloca em la vocal aberta ou fuerte. Então, para acentuar os tritongos, nós sempre acentuaremos a vogal forte, que é a vogal do meio, para permanecer um tritongo. Então, nós temos os exemplos. Estudiais, então, ó, tritongo aqui, fraca, forte e fraca. Se você for acentuar o tritongo, acentua a vogal forte, que é a vogal do meio, tá bom? Se a primeira é acentuada, perderá la tilde em palavras compostas. Nós temos a palavra balão e temos a palavra cesto, que queremos formar quem? Baloncesto. Então, se a primeira palavra ela for acentuada, igual balão, quando você vai unir com a segunda, ele perde o acento. Então, vejamos, balão é acentuado. Quando eu juntei com cesto, formou baloncesto, perdeu o acento. Se a segunda é acentuada, conservará a tilde. Então, já no caso, você tem décimo e sétimo e quer formar décimo sétimo, vejamos, a primeira aqui é acentuada, então ela perde o acento. Já que a segunda é acentuada, não perde o acento. Então, fica o quê? Décimo sétimo. Vejamos, se a palavra é composta, a primeira é acentuada, quando você vai juntar com a segunda, a primeira perde o acento, fica sem acentuação. Se a segunda é acentuada, ela não perde a acentuação, tá certo? Nós temos aí, se no tenía y al juntarlas las reglas generales lo piden, se acentua. Por exemplo, se eu tenho duas palavras e não são acentuadas, mas quando juntas, de acordo com a regra geral, né? Onde a sílaba tônica recai, se é aguda, se é graves ou llanas, esdrúxulas ou sobresdrúxulas, aí eu acentuo. Por exemplo,
eu tenho aqui 26. Quando eu junto 26, né? Vemos aqui, ó, 26. A sílaba tônica recai aqui no 6. Então, eu acentuo porque ela torna-se uma aguda terminada em S, tá certo? Então, ela pediu acentuação. Então, acentuei. Los advérbios terminados en mente mantienen el acento si la palabra adjetivo ya no lleva habilmente, rapidamente, amablemente. Foi o que eu falei na nossa acentuação, nas nossas regras de acentuação aula passada. Então, ó, hábil, né? Hábil, a palavra hábil é acentuada, é um adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo mente, habilmente, ele não perde o acento. Da mesma forma que rápida, rapidamente, não perde acento. Amable já não tinha acento, mas quando junto com mente também fica sem acento, amablemente. Ok, meus amores? Entendido até aí? Espero que sim. Mais uma vez, se houver dúvidas, por favor, me procurem, tá certo? Para não ficar aí com a duvidazinha e na hora da prova perder questão boba por causa de dúvidas, tá certo? Então, obrigada pela compreensão de vocês, pela participação. Deixo aí essas 3 paginazinhas para vocês fazerem, 65, 66 e 67, onde eu irei fazer a correção na próxima aula, tá bom? Então, gracias, besos en tu corazón, hasta luego.